Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula hoje de português e leitura. E os assuntos são o asno e a carga de sal, uma história, ficha de leitura da família silábica do C e o ditado do B. Então, vocês já fizeram a ficha de leitura do B. Preciso estudar ela, porque agora no ditado vão cair palavras da ficha de leitura do B, tá? Muito bem, façam o cabeçalho no caderno ou preencham aqui. A história que a gente vai ver novamente é uma fábula, certo? Então, retomando, o que são fábulas? São histórias curtas, geralmente antigas, e que transmitem ideias e valores morais do que é certo e do que é errado, de um povo, de maneira didática, fácil de entender, para poder aprender, divertida e que leva a criança a refletir, pensar e questionar, a ficar se perguntando sobre as histórias. Ela sempre tem um ensinamento para passar, às vezes até mais, né? Que é chamado de moral da história. Qual que é a moral da história? O que a história quer te ensinar? É comum usar animais que agem como pessoas, mas pode usar também pessoas. Então, nem sempre ter animal na história falando e agindo, porque animal não fala, né? Agindo como pessoa, vai ser uma fábula. Então, tem que tomar cuidado para não confundir com contos de fada, que tem magia, né? Aqui não tem magia e aqui quer passar uma mensagem, né? Uma moral. Conto de fada já não tem essa preocupação. E às vezes essa é uma fábula só com pessoa, não tem animais, tá? Muito bem, vamos lá. O asno e a carga de sal. Asno ou burro é a mesma coisa. Um asno ia caminhando com uma pesada carga de sal no lombo. Ao deparar-se com um rio, ao encontrar-se com o rio, o animal precisou atravessá-lo. Ele então entra dentro, com cuidado no rio, mas sem querer, desequilibra e cai dentro d'água. Dessa forma, o sal que ele levava derrete-se, aliviando muito o peso e deixando-o satisfeito. O animal segue contente, agora ficou leve, né? Outro dia, ao levar uma carga de espumas, o asno se lembra do ocorrido. O que ele lembra? Que ele caiu na água, o sal derreteu, ficou mais leve, ficou mais fácil. E o que ele resolve? Ele resolve cair na água de propósito. É o famoso dar de João sem braço, não é? É o que ele queria tentar fazer. Chega lá, não é culpa minha, eu caí na água, tadinho de mim, por isso que eu vim com pouca carga. Mas, para a infelicidade dele, não era sal, era espuma. Então, acontece que nesse caso, as espumas encharcaram-se de água, ficaram cheias de água, tornando a carga muito pesada, porque agora ele estava carregando espuma, mas a água com a espuma segura. O asno então ficou preso no rio, sem conseguir atravessar e morreu afogado. Não conseguiu sair do rio, ficou pesado, morreu afogado. Moral da história. O que a história quer ensinar para a gente? É preciso tomar cuidado para que não sejamos vítimas de nossas próprias artimanhas. Muitas vezes a esperteza está entre aspas, porque quando é entre aspas, está querendo dizer que não é bem isso. Parece que é, mas não é. Você acha que é esperteza, mas não é. Então essa esperteza burra do espertalhão, olha lá, pode ser nossa ruína. Certo? Fácil? Vamos lá então? Atividades.
assinale a alternativa correta. Qual é a moral da história? O que a história quer ensinar pra gente? Ah, eu já sei, professor. Que bom. Mas será que agora você sabe qual alternativa está querendo dizer o que está na moral? Porque ler a moral, todo mundo sabe ler. Não está copiado aqui. Professor, hein? Apertou. Ah, mas eu entendi. Que bom. Agora você também precisa entender as frases aqui, para ver qual frase quer dizer o mesmo que essa frase imensa aqui. Qual é a moral da história? O que ela quer ensinar para a gente? O importante é ser esperto. B. Nem sempre é bom dar uma de espertalhão, porque você pode se dar mal, né? C. Temos que tomar cuidado com a nossa ruína. Tomar cuidado para não se dar mal. D. Precisamos ter nossas próprias artimanhas. Professor, não sei que é artimanha. Ixi. Então você precisa pensar. Se você já encontrou a alternativa certa antes, saber ou não saber o que é artimanha vai ser indiferente, porque você encontrou a certa, logo as demais estarão erradas. Não é? Mas é importante. Artimanha? O que será artimanha, hein? Que coisa. Bom, vamos continuar lá? Ruína, gente. Cuidado com a nossa ruína, com o nosso fracasso. Se dar mal, tá? Temos que tomar cuidado para não se dar mal. Professor, estou em dúvida. Tem coisa que parece estar certa. Aí você tem que ver qual que é o mais certo, tá? 2. O asno caiu na água de propósito. Por quê? Achou que a carga fosse ficar mais leve. Queria se refrescar. Queria descansar. Ele estava muito cansado. Você lembra por que ele caiu na água? Não lembra? Volta lá. 3. Artimanha é o mesmo que... Então a gente pode trocar essa palavra por qual? Artimanha é a mesma coisa que estratégia? Aqui, ó. É preciso tomar cuidado para que não sejamos vítimas de nossas próprias artimanhas ou próprias estratégia. Aqui está tudo no singular, porque aqui é singular, tá? Estratégia é que você ficou pensando para como fazer bem feito o negócio, bolou um plano. Então, tomar cuidado com as nossas estratégias, porque às vezes elas podem nos levar à ruína. Artimanha é a mesma coisa que arte bonita. É preciso tomar cuidado para que não sejamos vítimas de nossas próprias artes bonitas. É isso? C. Mentira. Artimanha é a mesma coisa que mentira. É preciso tomar cuidado para que não sejamos vítimas de nossas próprias mentiras. É isso? Fez sentido. Você tem que lembrar que isso aqui está ligado com o texto. O texto quer ensinar que a gente tem que tomar cuidado com as nossas mentiras. Tem mentira no texto? Ou não tem? Tem uma tentativa de enganar. Verdade. Mas o asno contou mentira para alguém aqui na hora que ele se deu mal? Pode ser depois, né? Então pensa nisso aí. Engano. Será que artimanha é a mesma coisa que engano? É preciso tomar cuidado para que não sejamos vítimas de nossas próprias artimanhas. Engano, aí tem que mudar tudo, né? De nossos próprios enganos. O burro se enganou? Ele se enganou. Ixi, hein? E agora? Aí você tem que ver. Muitas vezes a esperteza pode ser nossa ruim. Enfim. Pensa aí. Qualquer coisa pede ajuda de adulto aí. Vamos lá. Leia. 4. Leia a ficha de leitura com a criança. Copie as palavras usando os espaços tracejados. Depois grave a criança lendo a ficha. Ficha de leitura, família do C.
E aí vai colocar, né? Um espaçozinho para cada letra. K, C, si, co, cu, cão. Não é caquiquicocucão. Não é caquiquicocucão. Cuidado. C, si. K, C, si. Tá? Essa é a confusão que a criançada faz. Vamos lá? Bom, por enquanto tá fácil, né? Tem um desenho para ajudar a criança a entender. Mas eu aconselho, quem puder, depois copie em outro lugar que não tem os desenhos e peça para a criança ler. Tá? Porque ela olhar a casa, ela vai a casa, nem lê, a casa. A ideia é tentar dar autonomia para a criança. Entender que aqui está escrito casa. Casa. Mas precisa de um adulto estando junto, né? E aí, C com A, K. S com A, Sa. A caça? Ah, mas não é casa? Então, aí tem a regrinha que se tiver um S só no meio da palavra, ele vai ficar com som de Z. Então, casa, tá? Cavalo. Cavalo. Copo. Copo. Coelho. Coelho. Cuca. Cuca. Curupira. Olha o pezinho dele invertido, né? Lembrando que o curupira é do nosso folclore, histórias do nosso povo, que dizem que tem um menino com cabelo de fogo, com os pés invertidos para despistar os caçadores e aqueles que fazem mal ao povo da floresta, aos animais, às plantas. Então ele é um protetor, tá? Curupira. Professor, curupira existe? Não. É só uma lenda, é história. Que nem cuca, saci pererê, bicho papão, tá? O que é isso, professor? Cebola. Cebola. E aqui? Não é cenoura, é cenoura. E aqui que não dá para ver direito, professor? Isso aí tá ruim, hein? Eu tentei dar uma arrumadinha aqui, mas essa aqui ficou complicada, hein? Circo, tá? Circo, tá? O R então faz tremer. E aqui? Cinema. E agora vamos para a frase. O cavalo correu muito. Professor, por que tem dois R's? Tá no meio da palavra para ficar com som de re, senão vai ficar com som de re. Ele não correu, ele correu, tá? A Cássia cortou a cebola. Ditado. Agora sim o ditado. Então, eu não vou mostrar aqui, né? Porque é o vídeo, certo? E aí a criança vai precisar colocar lá, tá bom? Então vamos lá. Primeira palavrinha, bala. Bala. Segunda palavra, bebê. Bebê. Terceira palavra, biquíni. Não é biquíni. 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 Quarta palavra, bolo. Bolo. Quinta palavra, burro. Burro. Cuidado, não é burro. É burro. Tá? Olha. Lembre então, os pais ditarão para a criança escrever do jeito dela, no caderno ou na folha seguinte, as palavras abaixo. Não tem problema se ela não souber escrever direito ou não conseguir escrever. É importante que seja do jeito que ela conseguir, não corrija na hora. Deixe fazer do jeitinho dela.
Faça as correções e orientações à parte, em outra folha. Ou faça novamente, dite novamente, e aí você vai orientar. Porque é importante eu saber como que a criança está. Então tá aqui, quem for fazer na folha, né? E no caderno vai estar lá os números, né? No caso eu coloquei letra. Vou arrumar isso aqui. Pronto, olha lá. Letra, então A, eu falei um, né? Mas deu para entender. A, B, B. Certo? Muito bem. Então, gente, lembre, antes de enviar as fotos e a gravação. Ah, eu não gravei. O que é para gravar mesmo? Gravar a criança lendo a ficha de leitura. Toda a ficha de leitura a criança precisa gravar ela lendo, tá bom? Então mande primeiro a mensagem com data da aula, né, a disciplina, depois a foto do cabeçalho, para depois enviar as fotos e a gravação. Certinho? Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.